Hoje mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Antes de começar o vídeo, quero deixar um recadinho para você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre a novidade de quando estarmos falando sobre um assunto novo aqui de comércio exterior. Hoje, das perguntas que enviaram para nós, uma das perguntas que eu resolvi gravar um vídeo foi: se importei e a minha mercadoria veio com defeito, posso devolver? Quer saber mais sobre esse vídeo? Fica aí que nós vamos falar sobre isso. Mercadoria com defeito. Bom, devolver uma mercadoria, gente, não é que nem no mercado nacional. Essa é a parte ruim da importação, né? Mas o que a gente tem que fazer é um trabalho muito bem feito antes disso acontecer. Que eu já vou chegar lá e já vamos falar sobre isso. Gente, uma mercadoria, quando você importa a mercadoria, você já nacionalizou ela, pagou frete, pagou impostos, tudo isso, e em algum momento você percebeu que tem algum problema. Primeiro, uma boa negociação com o fornecedor é fundamental e falar sobre isso também, sobre esses pontos aí. Se você está fazendo, por exemplo, uma importação de uma máquina, precisa de repente um técnico que venha aqui fazer o start da máquina, vocês precisam de peças de reposição, de repente, tudo isso, gente, tem que ser conversado, tem que ser muito bem discutido, debatido e deixado muito claro as responsabilidades. Mas, de qualquer forma, você não está sempre sendo seguro, mesmo tendo essas informações por escrita entre você e o seu fornecedor. Quando você faz uma importação, você está pagando todos esses impostos. Se você vai fazer uma importação de peças, por exemplo, sobressalentes, se o técnico precisa vir para cá, tudo isso vai ter custos, pessoal. Vai ter custos, vai ter impostos para pagar, vai pagar o frete, vai pagar a passagem dessa pessoa. Então, por isso que tem que estar tudo muito bem documentado, organizado, resolvido, para se chegar nesse ponto, que a gente tem que evitar o máximo que chegue, você saber como tá conversando aí. Fornecedor, a cláusula X do nosso contrato fala que se acontecer isso ou aquilo, é sua responsabilidade. Então, é muito importante deixar tudo muito claro para evitar problemas no futuro. Mas, de qualquer forma, gente, a gente não tem como devolver uma máquina sem ter custos. Esse é o grande problema. Por exemplo, se tu vai fazer uma importação, depois você vai mandar, por exemplo, essa mercadoria como uma exportação temporária, por exemplo. Você vai mandar essa mercadoria para fora para depois ela retornar da forma como você gostaria. Vou dar um exemplo aqui do que seria o mais comum, vamos dizer assim, a gente pensar que poderia fazer, né? Tu vai ter custos mesmo para enviar, mas eu vou passar tudo pro meu fornecedor para ele fazer esse pagamento. Uma que é muito difícil conseguir isso, tá, gente? Isenção zero, assim, de não vai pagar absolutamente nada. Normalmente tu vai ter ou desembaraço para pagar aqui na origem, ou tu vai pagar o frete, ou nem que tu tenhas que descarregar essa mercadoria e tu precisa de um equipamento específico para fazer essa descarga. Então, tudo isso, gente, vai te gerar algum custo. Então, é muito mais seguro a gente fazer os caminhos antes de chegar a esse ponto do que ter que resolver isso, tá, gente? Digo isso porque é sempre dor de cabeça. Se tu vai mandar uma mercadoria, mas se tu chegar a esse ponto do teu cliente, teu fornecedor, né, lá fora, né, realmente resolver pagar tudo. Então, vocês vai fazer uma exportação temporária, ou seja, você vai exportar essa máquina aí para que ele arrume, faça o que tem que fazer, e depois você vai ter que fazer de novo a importação. Aí sim você não vai pagar os impostos para fazer isso. Mas é importante, gente, que isso, e deixar claro isso para vocês, que é muito raro os acontecimentos onde isso aí termina bem, uma história assim termina bem. Porque normalmente o fornecedor vai dizer: não, eu vou pagar, mas eu não vou pagar o teu desembaraço. Ou eu vou enviar as peças. E daí, se por um acaso ele envia as peças para você arrumar, você vai pagar todos os impostos de nacionalização dessas peças. Então, normalmente vai ter um custo, sim, em algum ponto, de alguma forma. Então, o que é o nosso recado, a nossa dica principal? É evitar que chegue a esse ponto. Evitar como? Gente, quando a gente está falando de uma máquina, equipamento muito grande, muitas vezes é mais vantajoso tu comprar uma passagem para o técnico ou para alguém que entenda, ir até o fornecedor e verificar isso a fundo, ver essa máquina, ver todos os procedimentos, ver ela funcionando de repente, se for possível, tudo isso, do que trazer essa máquina que muitas vezes custa milhões aí e tu vai ter um problema muito mais sério. Esse é um ponto. Tentar negociar
que se uma máquina for realmente grandiosa, tiver um custo alto, que um técnico da fábrica venha para fazer o start dessa máquina. Também é um ponto bacana aí, que se por um acaso não tem representação desse fornecedor no Brasil, é uma ideia legal para você colocar em contrato. E pode parecer caro no primeiro momento, mas ter que devolver ou fazer outra parte, como a gente falou, agora pode ser muito mais pepino, muito mais dor de cabeça, demorado e custoso. E, gente, quando não é uma mega máquina, que é algo menor e tudo mais, tente fazer uma auditoria nessa fábrica. Contratar uma empresa de inspeção que vai lá, vai fazer um teste nessa máquina, um teste de produto. Isso é legal, gente, isso é bem bacana. E uma possibilidade também, claro, tudo isso que eu tô falando, gente, é muito mais ligado à negociação entre você e o seu fornecedor do que qualquer outra coisa. Então, por isso que é muito importante a gente comprar bem, negociar bem. E isso é o que a gente faz muito aqui na Esfera, bater em todas as possibilidades, ser aberta e transparente com o fornecedor, justamente para que não aconteça nenhum pepino, né? Mas uma modalidade legal que tu pode fazer é tu trazer essa máquina numa forma de admissão temporária, né? Você pode trazer essa máquina aí para fazer testes. Então, tu vai trazer essa máquina, ela vai, por exemplo, ir numa feira, ou você vai fazer testes, você não pode comercializar, você não pode usar para produção, mas você pode usar para testes, e depois, se realmente é tudo que você imaginava, era isso que você queria, você nacionaliza de fato a carga, e aí sim você paga todos os impostos dessa mercadoria. Claro que falar assim parece algo muito simples, muito fácil, mas não é bem assim, até porque você vai ter que negociar com esse fornecedor. Normalmente a empresa paga o valor do frete, se tu não gostar da máquina, tu vai ter que devolver essa máquina, então quem é que vai pagar o frete dessa devolução? Tem muitos pontos aí que tem que ser negociados, tem que ser previstos para tu não querer economizar de um lado e acabar gastando muito de outro, né? Mas existem formas da gente não ter um pepino maior, que é chegar a uma importação de uma mercadoria de algo que você não quer e ter que devolver, normalmente nunca é vantajoso. Não importa o que o fornecedor te diga, mesmo que ele fale, não, qualquer coisa tu me devolve, gente, não é bem assim. Porque a nossa carga tributária não tem como o fornecedor pagar, né? Não tem como te dar em desconto em relação a isso. Então, tem muitas questões aí que tem que ser analisadas. Então, a nossa dica, sem dúvida, é, antes de fazer qualquer importação, vamos fazer todo o trabalho de pré-compra. Que é conversar com o fornecedor, negociar muito bem, fazer auditoria, se possível trazer amostra. Então, fazer tudo isso, conversar, de repente, com empresas que já compraram essa máquina desse fornecedor, que não precisa ser aqui no Brasil. Esses clientes podem estar no exterior também, você pode estar ligando e verificando como é que foi o pós-venda, como é que foi esse controle. Então, quando a gente faz isso, faz toda essa negociação antes, tenho certeza que a dor de cabeça é muito menor, se é que vai ter algum problema. Espero que tenha gostado da dica. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre isso.